questões temáticas: discernir e decidir. Nessa questão, o sínodo nos propõe refletir que no estilo sinodal decide-se por discernimento, com base num consenso que dimana da obediência comum ao Espírito, que brota da obediência comum, que emana, que procede da obediência comum ao Espírito. De início, se vocês me permitirem, vou dar alguns exemplos, mas eu vou começar pelo final dessa questão, pelas duas perguntas finais. Aqui a gente se depara com 3 termos em inglês: decision making, decision taking e accountability. Para que a gente possa compreender e se sentir mais seguro, para responder o questionário, a gente deve entender que decision making está relacionado com o processo no qual uma decisão vai sendo construída. Isso normalmente acontece antes da tomada de decisão. Decision taking é a tomada de decisão em si. Accountability tem a ver com prestação de contas. Não só isso, transparência, com verificação, acompanhamento. Então eu vou dar alguns exemplos, vou dar 2 exemplos. Um do cotidiano e o outro também mais próximo da nossa vida de igreja. Então imaginem o aniversário de um parente, de um amigo, de um parente muito querido. E aí os familiares se organizam para decidir como que essa comemoração vai acontecer. E aí nesse processo, várias ideias vão sendo propostas. Fazer a comemoração num restaurante, celebrar na casa desse parente, fazer uma festa surpresa, ou reunir-se online por causa da pandemia, não fazer nada e deixar para o ano que vem, enviar um cartão, apenas ligar, passar uma mensagem pelo WhatsApp, fazer uma vaquinha para poder comprar um presente. Muitas ideias vão surgindo. Depois que todas essas ideias são apresentadas, que se ouvem-se uns aos outros, que se dialoga, se conversa, se pondera sobre as sugestões, toma-se uma decisão. Que pode acontecer de várias maneiras: voto, consenso. Só espero que não seja por discussão e briga. E no final a comemoração acontece daquele jeito que foi decidido. Pelo menos a gente espera que seja assim. Então tudo que precedeu essa tomada de decisão é o que a gente chama de decision making. E a forma como a decisão foi tomada é o decision taking. O exemplo nosso mais da comunidade. O pároco precisa criar o calendário paroquial. E aí o que acontece? O pároco convoca os coordenadores, os líderes, os representantes das pastorais, dos ministérios, dos serviços, grupos e associações, e apresenta a necessidade da criação do calendário paroquial. Pede sugestões, ouve as sugestões, discute as sugestões, pondera o que é viável e o que não é, discerne o que é prioridade e o que não é. E depois de todo esse processo consultivo, o pároco toma a decisão, junto ou não com os coordenadores. O pároco pode usar da sua autoridade
ou pode fazer por forma consensual. Em caso de conflito, por exemplo, 2 eventos acontecem na mesma data, pode-se propor critérios de prioridade. Então, todo esse processo consultivo, né, essa preparação, compõe o decision making. As ações deliberativas, voto, consenso, é o decision taking. Já o termo accountability, né, se refere à prestação de contas, né, como eu mencionei no início. Mas não só isso. Se refere à transparência do que foi feito e como foi feito. O que essa decisão produziu? Quais foram os resultados? Quais foram os frutos? Como é que a gente pode verificar aquilo que foi realizado? Tem a ver com a implementação daquilo que foi decidido, do que aconteceu, de como aconteceu. Tem a ver com os mecanismos próprios ou possíveis para se acompanhar a realização daquilo que é preciso fazer. Isso é importante, porque permite que as decisões sejam revisadas ao longo do tempo, modificadas, adaptadas, corrigidas. Então, voltando para as perguntas do questionário, somos convidados a refletir que, num estilo sinodal, decide-se por discernimento com base num consenso que brota da obediência comum ao Espírito. Só nessa colocação a gente já tem uma ideia do decision making, decision taking. Decision making, escuta, encontro, diálogo, discernimento. Decision taking é o consenso, decidir por consenso. Como é o processo na minha comunidade? Como é que é o processo na sua comunidade? Quando é necessário decidir alguma coisa. Como é que acontece? Existe a participação da comunidade? Todos representam? Todos são representados? Todos participam? São escolhidos representantes? Isso tem a ver com uma questão que a gente já respondeu. Questões sobre autoridade e participação, sobre ouvir e dialogar. Tudo isso tem relação com a missão da igreja, com a nossa missão de batizados. Tem relação com a igreja local e particular, de como e o que ela realiza na comunidade, pela comunidade, com a comunidade, em matéria de missão. Tem relação com o nosso testemunho, com os esforços, com a qualidade do nosso testemunho, com a realização do nosso testemunho. Também tem relação com as questões de tomar a palavra e celebrar. Somos igreja. Sem oração, sem o discernimento por meio do Espírito, decidimos por nós mesmos e corremos o risco de discernir somente com os nossos olhos, com a nossa razão, com a nossa vontade, de fazer o que é mais cômodo, de se promover ou promover um grupo em particular. Nossos decision making
e decision taking são baseados na escuta da palavra, nessa preparação, essa decisão. Existe a escuta da palavra? Acontece em clima de oração? São frutos de um discernimento que brota, procede, emana, dimana do Espírito? Nos preocupamos em realizar nossa missão de forma transparente, aberta para que os outros participem, acompanhem? Damos visibilidade às nossas ações pastorais e missionárias? A sociedade reconhece a missão que a gente está realizando? Estamos caminhando no mundo juntos, sinodalidade. Nosso testemunho precisa ser compreendido, visível, né? Tem que ser visto. As pessoas têm que reconhecer, a sociedade tem que reconhecer a missão. A gente não faz as coisas para que os outros reconheçam, mas ela deve ser feita de tal maneira que o mundo perceba a igreja presente e que ela está cumprindo com a sua missão. Para que nós, como igreja, sejamos capazes de enxergar que nós estamos realizando a missão. Ser igreja no estilo sinodal requer todos esses cuidados e compromissos. Não significa transformar a igreja numa empresa. É questão de princípio, de coerência, de um testemunho fiel aos ensinamentos de Jesus. É ser igreja sinodal. Por uma igreja que busca comunhão, participação e missão.